Não é isso? Então, nesse sentido, aquele que trabalha pelo reino de Deus. E a pastoral carcerária, o objetivo da pastoral carcerária é o reino de Deus. É quando a gente reza no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Quer dizer, é provocar, é projetar, é realizar o que Deus tem como projeto nesse mundo. Independente de religião. Aí tem gente que me pergunta assim, mas pai, a gente católico vai na prisão e os evangélicos também vão. E tem igrejas evangélicas que parece que a gente está agindo como se fosse Coca-Cola e Pepsi-Cola. Cada um quer vender mais. E cada um quer pegar mais. Né? O cliente. É cliente. Como a Gol, que diz os clientes, né? Gente, igreja não é Pepsi-Cola nem Coca-Cola. E se alguma igreja agir assim, ela está enganada. Se a gente pudesse, que ajuda ela a cuidar. Agora a gente não veste. Nós não vamos fazer concorrência a ninguém. Nós não vamos trabalhar contra ninguém. Nós estamos querendo trabalhar pelo reino de Deus. Não é isso ou não? Bom, vocês entenderam. Eu sei que aqui tem um grupo que é uma maravilha de canto. E a gente está com vontade de conhecer. Eu estou vendo aí, o pessoal está chegando. Não tem aí um pessoal que canta muito bem, que é um conjunto musical aí maravilhoso, né? Cadê, gente? Agora, aí tem um cantor aqui de primeira qualidade, né? Tem aí uns músicos aí maravilhosos. Fica bom. Eu não sei se eu posso perguntar, responder igual, responder depois. Toda essa unidade está falando, nós temos uma questão da profecia, da imagem de Deus. Você da pedagogia, o senhor fala agora, o indagar, o senhor vê qualquer hora. Mas todos esses profetas, principalmente aqui Davi e Moisés, parece que a gente tinha uma pedagogia antes de Deus, que nos preparava para isso. Né? Moisés foi ser preso, fugiu porque ele não suportou a opressão do seu povo e tomou a dor. Mas depois, parece que ele aprendeu um pouco no exército e Deus chamou o Senhor. Davi era um menino que disse ao seu pai, que enfrentava os roubos, os ursos, e não deixava de fazer as ovelhas. Parece. E aí, a nossa realidade hoje também, parte da palavra do Davi, eu acho que tem pouco profeta aí. Por quê? Nós estamos numa realidade nossa que, acontecendo na região serrana do Rio, aqui também nós temos os morros, e os povos têm que fugir dos morros, porque o governo é a sua responsabilidade. Nós temos do lado, que está lá em cima, umas casinhas, a gente tem tantas doenças, pedofilia e demais, onde tem um quartinho que pobre tem 4, 5 filhos. Os ricos podem marcar 10, para aí. Quem são essas pessoas? Nós estamos tendo outra realidade, tá? Que é pessoas que andam na rua dias e dias e dias e meses e ninguém olha. Muitos dizem que tomar banho, roupa, às vezes até tudo, e ninguém olha. Mas nós estamos vendo outra questão doentia. Ninguém pode ter um cachorrinho, gasta milhões e milhões de cachorro, com cães, isso que Deus tem desprezado. Então, para aí, as pessoas se elegem com a verdade, nós vamos para a realidade do Egito, vamos falar. Mas cadê os profetas? Às vezes nós falamos, correndo risco, uma opção pelos povos para onde? As invasões aqui estão abandonadas, onde eu ia, ninguém vai mais. Mas a igreja vem aqui, não opção dos povos. Cadê a igreja? Os povos têm mais povos. Será que nós não nos alojamos nas realidades conformistas? Nós vamos olhar para a realidade política. Muitas pessoas vão politiqueiramente ser candidatos e olhar para não cristão mais. Todo mundo diz ser cristão, não tem ação cristã, só dizer que não é o evangelho. Né? Nós temos criado polêmica, vamos passar aqui todas as obras financeiras, obras preso na risco, ficar preso, né? Projeto das obras, preso, ou seja, através da obra do Deus. Então, eu queria provocar, não sei se
permite falar agora, mas é algo que mexe com a gente. Na semelhança de Deus, tem que alguns têm, outros não têm. A área de saúde, a área de educação, né? A nossa própria realidade aqui, caiu, a luta que foi para a gente conseguir esse lugar aqui, mas que foi feito para quê? Alguém vai questionar, todo mundo se esconde. Ninguém dá uma resposta. É serviço da vida, da comunidade, mas alguém se escolhe, se elege aqui e se torna dono da verdade, um bem que é um patrimônio para todo mundo. Nada aí. Onde estão os bens comuns? Comum para quê? Se chama emprego, e o prefeito do ano que ganha, chama só a gente que aposentado com alto salário, e os coitados que na rua não tem emprego. Cadê? Eu não estou ouvindo a voz dele, eu estou surdo, gente. Estou surdo. Você entendeu? Onde estão os profetas bíblicos, católicos? Aí essa questão do senhor, de Coca-Cola, né? Será que não gostamos de Coca-Cola também? Só cristão de fachada. Ninguém aceita. Vamos daqui a pouco no Ivan Pedro, quando chegar o diretor, lá no presídio. Ninguém faz nada. Não são semelhantes nossos. São Francisco, irmão Lobo, irmão Lula. Mas cadê os pobres? Parece que tornou algo do proselitismo, algo politiqueiro, algo de se aparecer. Há muito estrelismo. E o Evangelho? E a pessoa humana? E a atividade humana? Muito obrigado, Padre Maria. Diante disso que ele diz, o que é que a gente pode responder? Primeiro, que os profetas sempre foram minoria. Desde a Bíblia até agora, nunca profeta foi o mais aceito, o normal, o comum. Nunca foi. Os profetas sempre foram perseguidos, incompreendidos e minoria, inclusive da igreja. Eu estava citando aqui Dom Pedro Casaldário, meu amigo, né? Está com 85, com Parkinson, pressão alta. O Pedro sempre foi marginalizado pelo governo, pelo mundo dos ricos, mas também pela igreja. Também pelos próprios colegas da igreja. Ele nunca foi considerado uma pessoa, não, porque ele é profeta. Então, agora, o Padre Zé Maria tem toda a razão, que esses profetas, mesmo minoritários, mesmo perseguidos, eles apontam para a gente a chaga da sociedade e a chaga da igreja. Se a igreja vive em função dela mesma, ela não só não é profeta de Deus, como ela está sendo profeta da idolatria, profeta do diabo. Profeta de Deus é alguém que serve ao projeto de Deus. E o projeto de Deus é lutar para transformar o mundo. Nós vamos ouvir agora. Está pronto, não? Mais 2 minutos. Mas você vai cantar uma coisa para a gente, que eu estou vendo você com o microfone na mão. Então, vamos ficar de pé para a gente